Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Peter Schauer, meteorologista. Aqui tem os vídeos deles, inclusive já tem um vídeo da previsão de hoje para a semana. Santa Catarina é com o Peter, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e alguma coisinha do Uruguai, Argentina e Paraguai. O vídeo completo é comigo no domingo, segunda e quinta-feira. Domingo 15 dias, segunda e quinta-feira é 46 dias. Então, os vídeos completos são com a gente na domingo, segunda e quinta. E o Peter, segunda, quarta e sexta, mais voltado a Santa Catarina. Então vamos agora aqui também ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal do Peter e no nosso canal Peter Schauer Ronaldo Coutinho. Já estamos aqui próximo dos 35 mil. Quem sabe a gente chegue perto dos 40, 45 mil até o final de maio, abril. Final de maio, junho. Antes de ver, a gente vai dar uma voltada aqui na imagem satélite. Dá para ver o que? A baixa pressão aqui, empurrando o ar frio para todo o centro-sul do país. Pegando todo o tempo calmo na Argentina, talvez alguma nebulosidade, alguma chuva muito isolada aqui nessa parte, vamos dizer assim, norte da Argentina. Tempo bom em todo o sul, alguma coisinha de nebulosidade aqui no sudeste e centro-oeste. Quando a gente setoriza mais aqui pegando o nosso estado, pegando o sul do país, a gente vê o que? Nebulosidade aqui na região entre Blumenau, Joinville, Paranaguá, sul de São Paulo. Alguma nebulosidade aqui no costão da Serra e praticamente só alguma coisinha aqui na região acima da Grande Porto Alegre. E o vento de sul soprando aqui na nossa área. Agora vamos... Hoje o radar a gente nem fala porque o radar está bem calminho. Então vamos à previsão de hoje para amanhã aqui na região do Cone Sul. Podem ver que praticamente toda essa enorme área aqui é tempo bom. Tem essa nebulosidadezinha que pode ser agora à noite ou amanhã, mas está com cara de que vai passar em branco. A chuva se concentra no centro-sul do Chile e Argentina, desde a região da Patagônia até a Terra do Fogo. Nessas áreas aqui de montanha nos Andes, nevadas até interessantes devem acontecer, e nas outras áreas uma chuva bem fria. Pegando também aqui na província de Santa Cruz e Chubut, da parte oeste, algumas instabilidades que vão continuar acontecendo. Toda essa região do centro-sul do Chile e Argentina vai ter chuva. Grande parte da Argentina, tempo bom. Aqui também é mais nebulosidade, no Uruguai, Paraguai, sul do Mato Grosso do Sul, tudo com tempo bom. Aqui está aquela baixa girando, jogando umidade aqui pelo oceano. Então vamos ter uma segunda noite, uma terça-feira de tempo seco em toda a boa parte da Argentina. Uruguai continua com tempo seco, Paraguai também e boa parte do Chile. Aqui no sul nós temos só alguma nebulosidade aqui, mas de maneira geral, tirando essa pequena parte aqui do litoral do Paraná, entre a região da Grande Curitiba em direção ao litoral do Paraná, que pode ter alguma instabilidade, alguma chuvinha, alguma coisa. Também aqui no extremo norte de Santa Catarina, a região de Garuva, Joinville, talvez Xireda, até Jaraguá do Sul, toda essa parte, principalmente aqui na região da Serra do Mar, alguma coisinha de garoa, seja agora à noite ou durante o dia amanhã, mas é muito mais nuvens do que chuva em toda essa região. A chuva se estende um pouco mais aqui pelo leste de São Paulo no decorrer da manhã por causa do deslocamento da frente pelo oceano. Em Santa Catarina como um todo é tempo bom. Rio Grande do Sul também tempo bom. Uruguai, Paraguai, toda essa região aqui, quem estiver na colheita está indo bem. Vai ter condição boa para a colheita, seja de arroz, seja de soja, milho, feijão, o que for. Agora, para quem precisa de água, está ruim. Essa área do Rio Grande do Sul talvez tenha alguma variação de nuvens, se tiver algum chuvisco é na região do litoral e olhe lá. E talvez aqui na Grande Porto Alegre e o pedacinho da Serra, uma chance mínima de alguma garoa, algum chuvisco nessa terça-feira, tendendo a passar sem. Assim como também aqui mais ao norte de Santa Catarina. De maneira geral, Santa Catarina vai ter tempo bom com predomínio do sol. Momentos de nublado aqui no nordeste do estado. O nordeste do estado é essa região aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Pega o Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Litoral Norte e Planalto Norte. Essa parte aqui é o nordeste de Santa Catarina. Então essa parte pode ter variações de momentos de nublado, momentos de bastante sol, mas no geral tempo bom. Chance de garoa mais aqui nessa área, na capital e Grande Florianópolis, dificilmente. Litoral Sul bom, Planalto e Serra bom, centro, a parte oeste, Planalto Norte, Vale do Rio do Peixe, oeste do estado, tudo tempo bom. Toda a área do Paraná também tempo bom, só essa pequena parte aqui do leste do Paraná que pode ter alguma chancezinha de chuva. Infelizmente toda a área de produção do milho safrinha de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, tempo seco.
Muitas áreas de feijão aqui no sudoeste Paraná, tempo seco. Aqui talvez alguma nevoeiro, alguma garoa, alguma coisinha muito tênue, se tiver, nos Campos Gerais do Paraná. Nessa parte aqui, sul também é só mais nebulosidade, no Planalto Norte também é mais nuvens, dificilmente tem chuva, Vale do Itajaí, toda essa região aqui do estado, tempo seco, e o Rio Grande do Sul também. Para quem está na colheita, muito bom. Agiliza bastante a colheita do arroz aqui no Rio Grande do Sul, finaliza se ainda tiver alguma coisinha aqui no sul do estado, aqui no Vale do Itajaí também. Preocupa o fato da seca, né? Praticamente estamos aí com uma estiagem muito forte desde fevereiro, principalmente agora abril, e principalmente nessa área aqui, ó, toda essa região aqui, que é uma área de produção de feijão, batata, milho, hortas comerciais, toda a área do milho safrinha está péssima a situação, não, tem lavouras que não recebem chuva há mais de 30, 40 dias e pelo menos até o final dessa semana, início da outra, não está indicando chuva. Então, realmente ruim. Além de não ter chuva, ainda essas madrugadas geladas vão provocar o quê? Risco de geada em algumas áreas, depois a gente vai mostrar mais lá na frente, e também a condição favorável à doença. Hortas comerciais têm que ter cuidado com doenças, requeima, pinta preta, antracnose, ferrugem, então vai ter que tomar muita atenção com isso. Vai ter que outra atenção muito grande é o pessoal de criação de aves e suínos, os animais novinhos com aquecimento, irrigação, tentar economizar o máximo possível na irrigação, evitar as queimadas, tentar reformar, ampliar, melhorar a capacidade de retenção de água dos açudes, principalmente para as culturas do alho e cebola, que são muito exigentes em irrigação, hortas comerciais, até mesmo para o próprio consumo dos animais. Quem não fez cisterna, se puder ainda fazer, porque sempre em períodos de estiagem, uma ou outra chuva sempre tem. E às vezes é o suficiente para encher e dar um fôlego por uma semana ou mais. Ó, não muda o quadro. Para os próximos dias, de hoje até quinta, tempo seco na imensa maior parte, continua com chuva aqui na Terra do Fogo e na parte da Patagônia, principalmente a oeste de Chubut, boa parte da província de Santa Cruz, continua com chuvas significativas aqui no centro-sul do Chile, nas áreas altas neve, grande parte do Chile tempo seco, imensa parte da Argentina tempo seco. Aqui provavelmente essa região vai ter uma frente fria lá por domingo ou segunda-feira. No sul do país tempo seco, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul também. Aqui também, ó, tempo seco. Tudo isso aqui já aconteceu, se tiver que acontecer, é agora nessa terça-feira, ou talvez alguma coisinha na quinta, e olhe lá. Só aqui no litoral de São Paulo, litoral do Paraná, que pode talvez ter alguma instabilidade na quarta ou quinta-feira. Mas na imensa maior parte da região sul, vão ser dias de tempo bom nessa terça, quarta, quinta, provavelmente sexta e sábado e domingo também. Lá por segunda ou terça pode aproximar uma frente fria aqui dessa região do Uruguai e Argentina, começando a querer entrar no Rio Grande do Sul no início da outra semana ainda. Então, para quem está na colheita no sul do país, excelente. Para quem precisa trabalhar ao ar livre, excelente. Principalmente pintura, troca de telhado, o que for. Agora, para quem precisa de água, horta comercial, lavouras de verão em andamento, pastagens, seja nativa ou principalmente implantação de pastagem de inverno, alguma coisa já de transplante de fumo em algumas áreas, tudo isso vai ter que ser ou paralisado ou ter que pensar muito na ponta do lápis para ver se vale a pena, porque o solo está muito seco. Para o pessoal ter uma ideia, vai fechar o mês de abril em grande parte de Santa Catarina, partes do Rio Grande do Sul e boa parte do Paraná, como o pior ou um dos piores meses de abril desde 1978, quando nós tivemos uma grande estiagem no sul do país. Muitas estações do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram 0 de chuva naquele mês. Hoje nós temos aqui a Aurora, a estação com 1,5 milímetros, Lages com 3 milímetros, São Joaquim com um pouco mais de 10, 12, algumas cidades ali do oeste, acho que Ponte Serrada com 3 ou 5 milímetros, alguma área ali de Fraiburgo com 5, 7 milímetros. Então realmente choveu praticamente nada em grande parte do mês de abril em Santa Catarina. Tudo isso eu e Peter já tínhamos avisado lá em janeiro, quando estava chovendo demais, que dali a pouco o pessoal iria pedir quando chove. Isso começou em fevereiro, não em todo o estado, se espalhou um pouco mais em março e agora em abril se acentuou em boa parte de Santa Catarina. Só essa região do litoral aqui que ainda está numa situação um pouco mais confortável.
mas daqui para cá a situação está bem complicada. Economizem água, cuidado com o fogo, melhorem os açudes para reter a água, principalmente para as culturas de inverno que vai precisar de irrigação mais lá na frente. E essa estiagem, mantendo como está indicando, provavelmente vai atrasar o plantio dos canteiros de alho, de cebola, o plantio do trigo, a continuidade e a implantação de pastagens de inverno, vai perder qualidade o pasto nativo. Isso também está acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul. Enfim, tudo quando é coisa ruim, quando tem pouca chuva, tende a acontecer. E principalmente o abastecimento. Então, muita atenção, economizem água para evitar problemas mais lá na frente, porque no curto prazo não está indicando boas notícias em termos de chuva. Nessa semana pode-se dizer que nas áreas de produção não tem nada. Aqui, tanto é que está aqui, os próximos 10 dias nós temos o quê? Uma grande área aqui do Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, região sul, norte da Argentina, Paraguai, partes do Uruguai, com chuvas abaixo da média. Essa chuva aqui acima da média pode ser essa frente que está indicando lá pelo dia 3, 4, 5. Por enquanto, no geral, a safra da Argentina vai ter uma semana agora muito boa para a colheita. Pelo menos vai conseguir agilizar bastante. Chove um pouco mais aqui no sul da Terra do Fogo, Patagônia, e dá uma melhorada do centro do Chile até o sul do Chile. Mas grande parte da Argentina com chuva de normal abaixo da média, um pouquinho melhor aqui, que deve ser aquela frente que vai entrar lá por segunda ou terça-feira. E a região sul, por enquanto, está numa situação bem ruim de chuva nessa reta final de abril e os primeiros 7, 8 dias de maio. Nos próximos 46 dias, tu vê que não muda muito. Toda a área do milho safrinha continua ruim de chuva, incluindo o Paraguai, o Paraná principalmente, Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas, a área do café. Essa área positiva aqui, não acredito, isso aqui pode ser provavelmente algum erro de modelo, assim como essas áreas isoladas aqui. Acredito que toda a região sul vai ficar com chuva muito regular. A minha esperança é que entre meados de junho ou julho a gente venha a ter algum período mais favorável, alguma chuva mais significativa, porque normalmente quando nós temos neutro ou laninha, os períodos de estiagem duram de 2 a 5 meses. 2 a 4 meses geralmente. Como nós já estamos em fevereiro, março, abril e vamos para maio, então entre junho ou julho, não é que os modelos estão indicando, vamos dizer assim, uma intuição nossa que está indicando que entre junho ou julho poderemos ter algum período de chuva excessiva nos 3 estados do sul ou em parte do sul, até com possível problema. Isso vem acontecendo nos últimos 3 anos. 2018, 2019 e 2020 foram assim. Tivemos períodos longos de estiagem e períodos curtos de excesso de chuva. No Rio Grande do Sul teve até enchente, se eu não me engano, acho que em junho ou julho do ano passado. Então não vou dizer que vai ter enchente, vai dizer que um período de chuva acima ou bem acima do normal é o que a gente espera que aconteça entre junho ou julho, que pode atrapalhar até aqui no Paraná, de repente, o final do ciclo do milho em relação à colheita. Aí é a cereja do bolo. Começou mal, teve frio, estiagem e no final ainda tem chuva em excesso, é um risco que corre. Para o pessoal do trigo, plantar o mais tarde possível, porque novamente a gente vai batendo na tecla. Geada tardia. Geada tardia não é o calendário, é o ciclo da cultura. Para as áreas baixas do trigo, a geada tardia pode acontecer entre final de julho a agosto. Para as áreas medianas de plantio do trigo, o que normalmente eles plantam entre junho e julho, a geada tardia é final de agosto, setembro. E nas áreas mais tardias de trigo, a geada tardia é setembro, segunda quinzena de setembro, primeira quinzena de outubro. Então, dentro de cada característica de cada região, tentar ou escalonar 1 ou 2 plantios, se for possível, ou então jogar o mais tarde possível. Vai atrapalhar também o início da safra de verão em relação ao plantio. Se essa estiagem não tiver nenhuma trégua, aí complica de vez o caldo, porque até o trigo, apesar de ser uma cultura que não precisa de muita chuva, ele tem que ter o quê? Uma boa chuva no início, uma chuva no meio e uma chuva no finalzinho para finalização. Isso é possível que até tenha no trigo. O problema maior vai ser o quê? A geada fora de época de final de julho, agosto e setembro. Para a fruticultura, novamente, agora para parte de adubação praticamente já não dá mais para fazer direito porque o solo está muito seco. E a maioria dos pomares já estão entrando em dormência. Então a planta agora vai dar uma parada. Não fazer a poda agora, não fazer a poda em agosto,
no caso da uva, maçã, o mais tarde que for possível, dentro da sua logística de cada produtor. A fruta de caroço também não podar agora, deixar para podar lá na frente, porque vai ter o mesmo problema do ano passado, principalmente a fruta de caroço, seja aqui nessa área aqui do Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha, aqui no meio oeste de Santa Catarina, aqui no sul do Paraná. Nós vamos ter problemas com o quê? Geadas tardias, que para o caso da fruta de caroço começa entre final de julho, agosto e começo de setembro. Quebra de dormência, quando chegar mais perto, a gente dá mais uns toquezinhos, mas tem que tomar muita atenção para não concentrar a florada tudo num período só. Se possível, dividam o pomar em 2 ou 3 áreas, para que não concentre tudo de uma vez só, que senão pega uma florada bonita, daqui a pouco vem uma geada e te derruba ou a flor ou o fruto lá na frente. Na parte da safra de verão também o plantio vai ter que ser o mais tarde que for possível em cada região. É um ano complicado. Amanhã nós vamos ter uma temperatura baixa em toda essa grande área aqui que pega desde o sul do Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, boa parte do Paraguai, quase toda a região sul, Uruguai e Argentina. Toda essa região aqui, a grosso modo de 5 a 10 graus na maioria dos locais. Algumas áreas aqui da província de Buenos Aires, Santa Fé, Entre Rios, pode ter alguma geada isolada. Aqui no Uruguai também, alguns microclimas podem chegar próximo de 0 a 4 graus com alguma geada. Aqui no Paraguai pode ter mínimas aqui variando de 7 a 12 graus, alguns pontos até próximo de 5, enfim, vai fazer frio em toda essa região. No sul do Mato Grosso do Sul também dá uma pequena aquecida nessa faixa aqui da Argentina, onde as mínimas ficam entre 14 e 17 graus, e volta a fazer frio aqui no sul da Argentina, a região da Patagônia e Terra do Fogo. Nessas áreas aqui fica perto ou abaixo de 0. E na Cordilheira, bem frio pela altitude. No sul do país, nós vamos ter aqui, começando aqui Assunção, com mínimas entre 8 e 10 graus. Aqui em Montevidéu, como fica mais perto do mar, pode ficar entre 10 e 12. Saiu da cidade, já cai para uns 6, 7 graus. Buenos Aires também, no centro da cidade, entre 11 e 13 graus. Nos arredores da cidade, entre 5 e 8 graus. E fica frio toda essa região aqui, com mínimas entre 8 e 11 graus em média. Nessa pequena área aqui do Rio Grande do Sul tem risco de geada, Pinheiro Machado, alguns pontos aqui de baixada, podem ter mínimas de 1 a 4 graus. Na maior parte dessa grande área aqui vai ficar entre 5 e 9 graus, 5 e 10 graus de temperatura. Nessa grande área preta aqui é onde tem algum risco de geada. Na área, dentro da área de azul, é onde nós temos uma condição bem mais favorável para a geada. E dentro dessa área vermelha aqui, que pega os Campos de Palmas, lá do Paranaense, Santa Catarina, que é a região de Vargem Bonita, Ponte Serrada, Água Doce, avança aqui acima de Caçador, Lebon Régio, Fraiburgo, Curitibanos, aqui dentro do topo da serra, principalmente São Joaquim, Urupema, Painel, Bom Jardim, Urubici, alguns pedacinhos aqui da região do Bom Jesus, ausentes, alguns pontos de Vacaria, é onde pode ter mínimas até negativas. Nessas outras áreas, muito pontualmente, até pode chegar entre 0 e 4 graus. Mas aqui, dentro dessas áreas aqui, onde fica com uma condição de geada moderada forte, principalmente nas baixadas, e risco de temperatura negativa. Na região de São Joaquim, Urupema, Bom Jardim, pode chegar entre 0 e menos 3. Na região aqui dos Campos de Palmas, entre 1 negativo e 2 positivos. Então, tem feijão aqui, ó, nessa região Clevelândia, Abelardo Luz pode ter geada. Na área de São Miguel, Chapecó, não dá para descartar alguma geada de baixada, mínimas entre 1 e 4 graus nas baixadas e vales, e entre 6 e 9 graus nas áreas de topo. Como infelizmente a maioria das estações aqui estão em topo, as mínimas não devem baixar muito de 5, 7. Mas tu andou 500 metros dali, dentro da cidade tu pode ter entre 0 e 4 graus com geada num canto e aí em cima entre 7 e 9 graus. Xanxerê, por exemplo, em vários pontos da cidade pode chegar perto de 0 a 3 graus com alguma geada isolada. Então vai fazer frio em toda essa grade. Então dentro dessa arinha azul, onde o risco de geada é bem alto. Entre o azul e o preto, pode ter geada bem pontual. Pega entre Guarapuava em direção a Palmas, Clevelândia. Pode pegar o feijão também na região de Pato Branco, Beltrão, área ali de Bom Sucesso, Mangueirinha e principalmente Clevelândia em direção a Palmas. Algumas lavouras de feijão que estão mais ainda sensíveis ao frio, aonde for baixada ou acumula um pouquinho de ar frio, pode ter alguma geada que venha trazer danos.
pega Abelar do Luz em direção à Ponte Serrada, pega aqui algumas lavouras tardias da região de Fraiburgo, aqui na área de Curitibanos talvez ainda tenha. Aqui na nossa região o problema são as pastagens. Nessa área aqui do litoral sul, entre 7 e 10 graus em alguns pontos. Aqui na capital, em Floripa, entre 10 e 13 fora da cidade, entre 12 e 14 na cidade. A região de Joinville entre 13 e 16 graus. Blumenau também entre 13 e 15 graus. Aqui nessa parte aqui do vale, em alguns locais entre 5 e 8, grande parte dessa região aqui entre 10 e 12. A região de Porto Alegre, no centro da cidade, entre 12 e 14 graus. Nos arredores da cidade, na zona sul, talvez entre 8 e 10 graus. Enfim, vai fazer frio. Curitiba entre 11 e 14, daqui para frente começa a fazer frio. Frio aqui na região do Milho Safrinha, com mínimas entre 7 e 12 graus, não chega a afetar. Aqui no Mato Grosso do Sul, entre 8 e 12 graus, nessa parte aqui vai fazer frio também, em boa parte do Paraguai. E o frio também pega um pouquinho aqui em São Paulo. No decorrer dos próximos dias, vai ter também temperaturas abaixo de zero nessa quarta, quinta, sexta e provavelmente fim de semana, principalmente aqui na Serra, nas Baixadas. Geralmente entre 0 e 4 negativos na quarta e um pouquinho menos intenso o frio na quinta, sexta e fim de semana. Então as geadas aqui vão ser frequentes. Aqui na região de Fraiburgo, na região dos Campos de Palmas, partes do meio oeste, no Planalto Norte, amanhã pode ter geada na parte oeste, Matos Costa. E lá por quinta espalha mais o frio no Planalto Norte também, com algum risco de geada em algumas lavouras de feijão. Assim como nos Campos Gerais do Paraná também, um risco pequeno lá por quinta ou sexta-feira. A máxima nessa região aqui também vai ser uma tarde bem agradável. Só nessa pequena faixa aqui que passa dos 25, 28 graus. Nessa imensa parte aqui de 24 a 27, até menos. O Uruguai bem fresquinho, Montevidéu, Buenos Aires não passa muito dos 25, 24, 25. Montevidéu não passa muito dos 20, 22. Aqui também vai fazer frio, um pouquinho de calor nessa área, mas nada demais. No norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo é onde faz mais calor. Aqui na Serra, entre 15 e 18 graus, no litoral de 23 a 26, um pouquinho mais quente nessa região aqui, de 24 a 27, aqui no Vale do Itajaí também de 23 a 26, grande parte do estado de 18 a 22 graus de máxima. Grande parte do Rio Grande do Sul de 18 a 22 também. Mais quente aqui na região próxima à Uruguaiana, São Borja e na área central do Rio Grande. Porto Alegre 22, 24, Floripa 23, 25, Curitiba um pouco acima de 20. No norte do Paraná, Londrina, Maringá, entre 26 e 29. Continua muito ruim para o milho. Pelo menos tem frio de manhã cedo, mas à tarde faz calor e umidade baixa. Para os próximos 10 dias, abaixo do normal nessa área aqui, que pega o Uruguai, a região sul, Paraguai e norte da Argentina, mais quente nessa área em laranja aqui, friozinho aqui no sul da Argentina. Grande parte da região sul de normal a frio nesses próximos 10 dias. E agora nos próximos 46 dias, ou seja, final de abril, maio e parte de junho, temperaturas do sul do Paraná para baixo, dentro do normal, um pouquinho abaixo. Boa parte da Argentina de normal abaixo da média. Então vamos ter o comportamento mais ou menos dentro do normal. Maio está indicando um frio forte na primeira quinzena, um frio forte na segunda quinzena, com intervalos de calor, que é o normal. Então vamos ter altos e baixos na temperatura e geadas mais amplas. Começa a ameaçar alguma chance de geada aqui no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, norte do Paraná, a partir do final de maio, junho para frente. Então, do Paraná para cima fica um pouco mais quente. Não quer dizer, acima da média, não quer dizer que vai ser um inverno quente. Vai ser um inverno com temperatura acima do normal, com alternância de momentos de frio forte e momentos de frio menos intenso. Momentos de calor aí um pouco mais acentuado do Paraná para cima, em função até de pouca chuva. E geadas mais amplas de meados de maio, junho para frente. Para o comércio, aproveitem bem essa semana, troquem a sua vitrine, se já não trocaram, coloquem roupa de inverno, meia estação, para tentar aproveitar esse período de frio que vai durar até domingo, segunda-feira. Semana que vem é provável que entre outra massa de ar frio da segunda metade da semana que vem para frente. Mas de maneira geral, vamos ter aí um período aí de 10 a 12 dias com predomínio maior, principalmente madrugada, amanhecer e à noite, com temperaturas baixas. E aí vem aquela recomendação para o pessoal da suinocultura e avicultura.
muita atenção com os animais novos, principalmente os pintinhos, de 5, 10, 15 dias, com aquecimento, não pode falhar. Todas as regiões de criação vai ter problema com frio. Claro que quanto mais alto, passou aí dos 500, 600 metros para cima, já vai ter uma madrugada bem mais gelada. Facilitou, pode perder um lote. Condição do El Niño e Laninha. Continua com uma grande área do Pacífico abaixo do normal, começa a esfriar bem aqui em frente ao nosso litoral do sul e sudeste, ainda tem um pouco de água quente, mais quente aqui em frente à Argentina e Foz do Prata, mas preocupa um pouco essa área de água fria aqui, não ajuda muito a gente. Vai aquecer um pouquinho no litoral do Nordeste. Aqui, ó, um pouquinho de água quente aqui em frente a gente, mais quente aqui, e uma boa mancha de água fria normal aqui em frente ao Sudeste e Nordeste, e um pouco mais quente nessa região. Isso pode ajudar um pouco. Nos últimos 7 dias, continua em processo gradativo de resfriamento boa parte do Atlântico Sul, mas ainda uma parte dele está acima do normal. O Nino 1 e 2, que na costa do Pacífico, continua caído. Sobe, cai, mas continua já há quase um mês e meio, um mês e pouco, abaixo do normal. Deve ajudar a facilitar entradas de frio aqui no sul e deixar essa chuva bem irregular. O Nino 3 e 4, que define a Laninha, ou El Niño, ou neutro, continua num patamar neutro desde março, abril, e agora deve entrar em maio. Então esse período vai começar a deixar ele neutro frio. A projeção para maio, junho e julho, neutralidade, neutro frio, de neutro para um pouquinho abaixo da média. Quando chega ali agosto, setembro, outubro, ou seja, da metade do inverno para a primavera, começa a retornar gradualmente a situação de neutro para Laninha. E a partir da primavera até o final do ano, continua indicando uma situação favorável à Laninha. Então não muda o quadro dos oceanos. Nas outras áreas que a gente olha também, continua indicando uma situação que chuva irregular, altos e baixos na temperatura. O inverno vai chamar atenção pelo frio em vários momentos, frio tardio, isso pode atrapalhar na agricultura e até mesmo na venda do comércio e no planejamento das roupas da coleção de primavera-verão, que isso vai atrasar, vai esticar um pouco o frio, como vem acontecendo. É um ano complicado, mas principalmente economia de água, cuidado com o fogo e auxiliem as famílias que estão passando necessidade por causa dessa pandemia. Agora vem o frio, interessante, já deveria ter se iniciado a campanha do agasalho, para o pessoal poder receber esse casaco, não no meio do inverno, e sim agora no mês de maio, quando começa o inverno do centro do Paraná para o sul. Então tentem agilizar essas campanhas de agasalho e ajudar as famílias que estão passando fome em função da pandemia. Não só fome, como também ajudar de repente até em conta de luz, algum emprego, manutenção de emprego, do que tiver ao seu alcance. E os animais domésticos também, que estão sendo muito abandonados aí pela região. Então vamos torcer para que o Homem Lá em Cima colabore. Aqui o canal do Peter, meteorologista, onde ele fala mais sobre Santa Catarina, e o nosso canal principal, Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, onde nós falamos das macro-regiões. Cone Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte e o Nordeste. Todo domingo, segunda e quinta. E o Peter, segunda, quarta e sexta, exclusivo de Santa Catarina e vizinhos. A parte de Laninha também, normalmente, ela fica mais voltada no Cone Sul. Então agradeço a todo mundo, voltamos na quinta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.